E dormir mais cedinho. Vou acrescentar uns dados que o Andrei trouxe aqui. Se você pega um paciente com transtorno bipolar, por exemplo. Paciente com transtorno bipolar, para quem não sabe, o transtorno bipolar hoje é um espectro. Embora os manuais diagnósticos classifiquem o transtorno bipolar em tipo 1, tipo 2, ciclotimia e transtorno bipolar não especificado, uma coisa assim, o transtorno bipolar hoje é um espectro. Você vai desde um humor super deprimido até uma fase maníaca ferrada, assim. E você tem, dependendo da onde o paciente estiver nesse espectro bipolar, Pega uma aguinha pra mim, pô. algumas coisas são importantes no paciente bipolar. Sono, cara. Quando a gente está acompanhando um paciente bipolar na clínica, bipolar, então, ele pode estar numa fase... Tem 3 fases o bipolar. Ele tem a fase depressiva, que é como se fosse uma depressão. Estou explicando que a galera que está assistindo pode não saber. Tem a fase depressiva, que é a depressão normal, uma pessoa deprimida, e preenche todos os critérios da depressão. Ele tem a fase que a gente chama de eutímica, que o humor está normal, pessoa normal, e tem a fase de hipomania ou mania, que é o quê? A hipomania é um humor mais elevado, uma energia mais alta, dorme menos, come menos, mais sociável, a libido aumenta, a impulsividade aumenta. E a mania, que normalmente precisa de hospitalização, né? Pacientes maníacos, geralmente, cara, é bem punk, assim, eles fecham negócios absurdos, ficam agressivos, às vezes alucinam, tá? O que a gente vê, cara, quando a gente acompanha um paciente bipolar na clínica? Isso é louco, cara. Estão preparados para essa? Eu já sei, eu acho que eu sei o que tu vai falar. A privação de sono prediz a virada do paciente de humor. Então o paciente vem deprimido, começa a ter problema de sono. Cara, pode escrever, daqui 2, 3 semanas ele vai virar pra mania, ou hipomania. E o oposto também é verdade, o paciente vem maníaco, dormindo pouco, aí começa a ficar sonolento, vai cair numa depressão. Entendi, por isso que tem essa ciclicidade. Mas principalmente o primeiro, privação de sono. Inclusive, se você ficar uma noite inteira sem dormir, varar a noite, no início da manhã você pode ter uns sintomas parecidos com hipomania. Você fica super agitado, super alerta, e depois volta o sono, né? Então, privação de sono num paciente, inclusive na clínica a gente faz isso. Todos os pacientes que têm suspeita de bipolaridade ou transtorno bipolar diagnosticado, a primeira coisa que a gente faz é regular o ritmo do paciente. Hoje tem uma literatura vasta, pouca gente sabe. É uma literatura mais nova, está sendo cada vez mais estudada a nível molecular, mas hoje tem uma literatura muito vasta, cara, sugerindo, prestem atenção nisso aqui, cara, sugerindo que o transtorno bipolar, ele não é um transtorno de humor, ele é um transtorno do ciclo circadiano. Pega um paciente bipolar, numa fase deprimida, come muito ou come pouco, dorme pra caralho, preguiça, baixa energia, pega ele numa fase maníaca ou hipomaníaca, dorme pouco, come pouco, super energia lá em cima. O paciente bipolar é como se ele ciclasse em 1 ano o que o nosso organismo cicla em 1 dia. Então acorda deprimido, meio-dia tá alerta, depois deprime de novo. Ele faz isso no ano, então os primeiros meses deprimido, fica super maníaco, eufórico, depois deprime de novo. E o clima parece ter uma influência também. Muito, cara. Muito. Países que é mais frio. Aqui na região sul é uma região com um pouquinho maior incidência de depressão no Brasil do que em regiões mais quentes e tropicais. Países que tem, sei lá, Islândia. Tipo Noruega, eles bem lá no norte. Depressão fodida, depressão mix da galera, não tem como. Eu atendo uma paciente da Alemanha, cara. Atendo uma paciente da Alemanha que lá são 22 horas a consulta, o horário dela. Nativa ou que tá lá? Daqui do Brasil que mora lá. Cara, é sol, velho. É sol, 22 horas o sol tá alto lá. Pois é, mas e quem mora nesses países assim, o ciclo é outro? Se fuderam. Tipo quem mora, sei lá, no Polo Norte, 3 meses de noite. Se ferraram, bicho. Por isso que alemãos são grossos pra caralho, tudo irritado.
É verdade, cara. É verdade. Ela conta as histórias lá, eu fico abismado, assim. Tipo, você tá andando na rua, você não sabe se tá fazendo alguma coisa errada. Eles não falam assim, pô, você tá passando no sinal verde, tá passando no sinal vermelho, verde. Só tichinho. Eles falam, você não tá vendo? Tem é daltônico? Não pode passar aí. Ela mudou pra lá, ela andava de bicicleta se cuidando, assim, com medo que tava fazendo alguma coisa errada, tá ligado? Caralho. Não sei se é por isso que eles são, acho que é cultural, mas... Cara, essa quebra de ciclo deve ser foda, cara. Eu ia sofrer muito lá. Ia sofrer muito lá. Então, quando você começa a ver... Tá, lá amanhece mais tarde. Amanhece normal e escurece mais tarde. Ah, Você tem entendi. poucas horas de Poucas noite horas lá. de... É. Tá, entendi. E isso é foda, bicho, porque você tem algumas terapias que são terapias de terceira, quarta linha, ninguém usa isso como primeiro tratamento, né? Mas para investigar a importância do ciclo no paciente, você consegue pegar pacientes, por exemplo, que são bipolares em fase maníaca e fazer uma terapia chamada terapia do escuro. Você deixa ele 16 horas por dia no escuro, por um tempo, ele melhora dos sintomas. Isso é muito louco, cara. Muito louco. Vocês estão ligados? Hoje você pega um paciente bipolar, qual que é o tratamento padrão ouro? Terapia cognitivo-comportamental Remédio. e medicamento. Estabilizador de humor, principalmente lítio, etc. Psiquiatras bons, especialistas em bipolaridade que eu conheço, eles falam que hoje o principal estabilizador de humor não é o lítio, cara. O principal estabilizador de humor é o ciclo do paciente estar ajustado. Você pega um paciente bipolar, Mas isso já tem argumento científico? tem já? dados, tem um artigo muito bonito publicado na Translational Psychiatry, uma revista do grupo Nature, mostrando que se você pega um paciente bipolar com o ciclo desregulado, que não responde, tem paciente que você dá o lítio, ele não responde ao lítio. Então, sei lá, você pega o paciente bipolar, deu lítio e não respondeu por alguma razão, tolerância, sei lá, não respondeu ao lítio. Algumas pessoas respondem, outras não. Você pega essa galera que não responde ao lítio e ajusta o ciclo delas, eles começam a responder. Ou seja, é muito difícil você estabilizar um paciente bipolar se ele está com o ritmo todo O desregulado. sono, na verdade, é mais importante do que medicamento, do que tudo. E tem outros transtornos que têm essa importância também? Cara, quase todos. TDAH. TDAH hoje é uma doença que todo mundo acha que tem, né? Todo mundo acha que tem TDAH. Só que aí quando você vai ver os critérios diagnósticos de TDAH no DSM, DSM é um manual diagnóstico estatístico que a gente usa para diagnosticar transtornos psiquiátricos. Você vai olhar o TDAH no DSM, tem lá os critérios. O item 1 do TDAH tem uma lista de 11 ou 12 itens que você tem que contemplar 6 daqueles itens, digamos assim. Perde objetos com frequência, às vezes chamam você e você não atende, ou se fica ligado em muita coisa em volta. TDAH é o déficit de atenção. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Você pode ter o TDA, que é só um transtorno de déficit de atenção, ou você pode ter o TDAH, que tem o componente hiperativo junto. Já vem fazer um xizinho. Então você pega um paciente com... Você vai lá nos critérios diagnósticos e olhar o diagnóstico de TDAH. Cara, se você ler aqueles primeiros itens do critério diagnóstico de TDAH, quase todo mundo vai ter o TDAH. Porque, sei lá, perde carteira com frequência, chave. Chama e às vezes eu não tô atento. Às vezes eu tô aqui estudando, bate o portão lá embaixo e olha, escuta o portão e saio dos estudos. E assim por diante. É irritável, umas coisas assim. Só que muita gente não olha os outros critérios diagnósticos, cara. Um deles. Então, sei lá, você pega 100 pessoas, você submete a esses primeiros critérios. Perde coisa, é desatento. Que é uma coisa mais, sei lá, comum, assim. Você vai ver, sei lá, de 100 pessoas, 90 tem aquilo. Então, 90% teriam TDAH, só por isso. Aí você vai ver o segundo critério, o segundo item. Esses sintomas têm que ter começado antes dos 12 anos de idade. Porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Cara, desses 90, provavelmente pelo menos uns 30 já saem daí. Uns 40. Então a gente sobra 50 dessas pessoas que começou antes dos 12 anos. Outro item. Estes sintomas têm que acontecer, e esse é o principal. Galera, você que acha que tem TDAH aí, ó. Eu tenho uma suspeita. Então presta atenção. Esses sintomas têm que acontecer em mais de um âmbito da vida da pessoa. Então, se você é desatento só na aula de geografia, Entendi. não é TDAH.
é a aula de geografia que não te interessa. É um motivacional, mas... Se você é desatento com o professor da UFSC, sei lá, que dá uma aula ruim, Quer não dizer é o que tu TDAH. não gosta muito do cara. Não é o TDAH. Você não gosta da aula, não se vê no conteúdo e tal. Tem que acontecer em vários. Então você é desatento no trabalho, você é desatento em casa, você é desatento com a namorada, você é desatento no podcast, você é desatento em vários lugares. Então só aí já tiraria mais uma galera desses 50, de 100 de 50 que tem. O cara já tira um pessoal daí. Outro item. Isso tem que ter impacto significativo na vida da pessoa. E significativo eu digo reprovar em prova, a galera do seu convívio social ficar puto que você nunca faz as coisas direito, coisas assim. Tá, eu já acho que não tenho. Mais um item. Mas tem mais. E esse é o principal. Estes sintomas, prestem atenção nisso. Estes sintomas não podem ser melhor explicados por outra doença ou outra condição médica. E todos aqueles sintomas, perde carteira, é desatento, não consegue memorizar, blá blá blá. Se você tem um sono ruim, o sono ruim explica esses sintomas. Explica melhor. Então, para você fazer um diagnóstico de TDAH, o paciente teria que primeiro dormir bem. E a desatenção Mas continuar. a bipolaridade também, talvez. Bipolaridade, é que aí a bipolaridade já é um pouco mais complexo, cara. Essa questão do... Porque a desatenção é uma coisa um pouquinho mais fácil de medir a atenção, né? Você consegue medir de uma forma mais objetiva. Diferente de euforia e tudo mais. Entendi. Aí você pega todas essas 100 pessoas e passa nesse filtro de item diagnóstico, vai sobrar 3, 4 pessoas. Caralho. Que é o que a gente vê de TDAH hoje na bastante, população. Né? 3%. A população hoje tem 4% de pessoas com TDAH, cara. Mas o que as pessoas têm, na verdade? Falta de foco, assim? Cara, É uma doença mesmo. Tipo, existe essa diferença entre tu achar que tem e, na verdade, tu ter, né? Que seria... Não, mas eu digo, tipo... Por que, em geral, todo mundo acha que tem? Mas por que todo mundo acha que tem? Por causa do sono. Dorme mal, Porque dorme mal. come errado, Entendi. come errado, tem desmotivação com as atividades que desempenha, né? Entendi. Cara, existem outros fatores comportamentais que podem explicar a pessoa ser desatenta ou desmotivada que não o Que é esse TDAH. quinto motivo que tu falou aí. Exato. Vocês vão ter que largar a carreira de DJ, pô. Não vai ter como, porque é só de madrugada. Não, pode fazer, cara, dá pra- pode fazer. Só que tem que regular. Por exemplo, você trabalha de madrugada, cara, o seu sono durante o dia, ele tem que ser num ambiente absurdamente escuro e silencioso. Isso aqui. Tem que ser, cara. Tem que enganar teu Tem cérebro. que enganar que teu é- cérebro. Pro seu cérebro... É o que você faz quando você viaja, né? Você vai para um país que é 11 horas de diferença, um jet lag fudido, você engana ele, você faz ele se reprogramar. Você fala, não, agora você vai sentir sono nesse horário e não nesse. Não é? Entendi. Né? Então é o que você faz. Só que, cara, é mais difícil de fazer, né? Não, mas é que o problema é a rotina, tipo... digamos, eu toco no final de semana, pá. Sei lá, o Maurício tá tocando mais, ele começa na quinta e termina no domingo, então são 4 dias, os outros não... É bem Sabe? difícil. É complicado. O ideal mesmo Seria, por exemplo, eu sei que 4 dias da semana eu vou tocar, então vou sempre dormir lá pelas 3, 4 da manhã. Isso. Tentar meio que Isso aqui. empurrar pra frente seu ciclo. E principalmente, cara, quando estiver dormindo, tentar ficar num quarto bem escuro e sem barulho.